A paz do Senhor Jesus, hoje eu vos trago mais uma mensagem do Senhor Jesus, pela sua palavra. E com essa mensagem eu te saúdo, que você tenha um dia abençoado, uma noite abençoada pelo Senhor. E vamos deixar o Senhor falar conosco. Em Jeremias, capítulo 11, versículo 20, ele diz assim, nesse versículo: Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri minha causa. Aqui Jeremias, ele fazia essa oração ao Senhor, pois havia uma conspiração contra ele para matá-lo. E ele sabia disso. E o coração dele, afligido por essa notícia, ele orava ao Senhor, porque ele não tinha que fazer a vingança dele, ele não teria que correr atrás dos inimigos deles e confrontá-los. Mas ele orou ao Senhor e pediu que Deus entrasse com juízo e justiça na vida daquelas pessoas que queriam tirar a vida dele. E o Senhor me fez saber, e assim soube, então me fizeste ver as suas ações. Lendo alguns versículos antes. E eu era como um cordeiro, como boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. O Senhor fala que da nossa árvore se conhecerá o fruto. O fruto é aquilo que a árvore produz à medida de um longo tempo. Com o passar do tempo, ela dá a flor e depois dá o fruto. Mas para a árvore chegar no patamar de dar fruto, foi necessário muitos anos, foi necessário um percorrer de uma semente, de um crescimento, para que ela chegasse a ponto de dar um fruto. E Jeremias, lá no versículo, lá bem no início, quando Deus chamou ele para essa boa obra, ele disse ao Senhor: como me chamar para fazer a tua obra se eu nem sei falar? Sou uma criança, né? Só que no versículo 9, o Senhor, ele respalda quem ele chama. Olha o que ele disse. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-lhe na boca e disse-me: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Então, muitas vezes, nós precisamos ser a boca de Deus nesse mundo. E eu digo a você: empresta a tua boca para Deus. Deixa Ele te usar. Assim como Jeremias. E quando ele chegou nesse estágio aqui que nós vemos, de conspiração para matá-lo, ele simplesmente confiou em Deus as suas ações. Ele confiou em Deus, o justo juiz. Porque aquele que chamou desde o princípio desse livro foi o que garantiu a vida dele e o mandato dele de falar do amor do Senhor, de anunciar as boas novas desta palavra gloriosa que é a Bíblia. E ele, pregando esse santo evangelho, ele dava frutos. Ele falava do amor de Deus e nesse ato dele pregar o santo evangelho, ele dava frutos para a casa do Senhor. Muitas pessoas eram salvas, muitas pessoas deixavam a sua máscara de lado, vinham à realidade, se encontravam com a verdade, que é a palavra de Deus, crendo nesse Deus Todo-Poderoso. E na época, as pessoas vendo a pregação de Jeremias,
não gostavam dessa atitude dele. E olha o que eles falaram. E eu era como um cordeiro, como boi que levava matança, porque não sabia que maquinava um propósito contra mim. Ele, na sua inocência, ele trabalhava, levando o evangelho. E muitos maquinavam mal contra ele e ele não sabia. E ele falava assim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes e não haja mais memória do seu nome. Então, a conspiração contra Jeremias era para desarraigá-lo da face da terra. Fala assim, não, esse está fazendo uma obra aí que não nos convém, uma obra que está nos chateando. Então, vamos cortar essa árvore para que ela não venha dar mais fruto e para que o seu nome seja até esquecido da face da terra. Mas quem serve a este justo juiz, como Jeremias disse aqui no verso 20, mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. E Deus revela. Sim, eu quero dizer para você que se você está sofrendo alguma conspiração, se você está sofrendo perseguições por conta dessa palavra, por anunciar o evangelho, seja onde quer que for, mesmo até em lugares que você não tenha a oportunidade de falar desse amor do Senhor, Deus vai te proporcionar lugar e oportunidade para você falar desse amor do Senhor, para você propagar esse evangelho, para você falar para as pessoas que existe um Deus no céu que cura as feridas, que existe um Deus no céu que passa um bálsamo nas feridas, que dá consolo ao coração triste, que traz alegria ao coração. Existe um Deus no céu que resolve o meu e o seu problema. Existe um Deus no céu que traz refrigério ao cansado. Existe um Deus no céu que enviou seu único filho para nos fazer participantes do reino dele. E esse filho, que se chama Jesus Cristo, nos adotou também como filhos e co-herdeiro dessa herança. Então, essa palavra nós devemos pregar em todo tempo e fora de tempo. E aqui Jeremias falava dessa palavra. Ele falava, anunciava que existia um Deus que trazia alegria, existia um Deus que julgava a nossa causa, existia um Deus que lutava e pelejava a favor de nós, contra os nossos inimigos. Então, ele era perseguido. Muitas vezes nós não queremos ser perseguidos por falar do Evangelho. Nós queremos estar tudo zen, tudo conforme a nossa vontade. Mas se você é um propagador do Evangelho e você fala aqui nas Santas Escrituras que Deus, Ele ama o pecador, não o pecado, mas o pecador, e que tem salvação gratuita a cada um deles, então você é um que está na lista dos perseguidores, dos perseguidos pelos perseguidores. Então você é um a mais que está na lista das conspirações dos teus inimigos. Mas lembre-se que Deus, que te chamou, que coloca as palavras na tua boca para que você venha falar desse Evangelho Santo, é aquele que julga, é aquele que é o teu justo juiz, porque ele conhece o meu coração, ele conhece o teu coração, então ele julga a tua causa. Continue fazendo a obra do Senhor, independente das conspirações, assim como Jeremias. Ele, lá no começo, ele disse assim, Senhor, eu não sei falar. Realmente nós não sabemos falar, porque se formos falar palavras da nossa carne, da nossa própria vontade, nós vamos machucar e magoar alguém. Mas quando nós abrimos essa palavra aqui, que nós lemos o que aqui está revelado, nós trazemos refrigério, nós trazemos ânimo alcançado, nós fortalecemos a fé daquele que por um momento
que por um momento deixou de lado. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós só obteremos a fé ouvindo a palavra de Deus. E nós só obteremos a fé crendo nessa palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, deixa Deus te usar, seja a boca de Deus nesse mundo para falar desse evangelho santo. Não importa as perseguições, não importa as conspirações que fazem ou fizeram ou querem fazer ou estão tramando contra a tua vida, porque foi Deus quem te chamou e é Deus quem te capacita. Então siga avante. Se você está num deserto, se você está num vale, e você não tem exemplo, ou as pessoas olham assim, cadê o exemplo? Cadê o testemunho de vida? Saiba que Deus é o teu justo juiz. Somente empresta a tua boca para Ele te usar. E você vai ver a tua vitória. Você vai ver a palavra de Deus se concretizando. E não ligue para as perseguições, não ligue para as conspirações, porque você é um anunciador das boas novas. Jesus, né? Exemplo maior do que Jesus, que foi ali perseguido em todo o tempo e ainda foi levado em morte de cruz, que era uma das mais cruéis da época. Então, eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, em qualquer momento que você venha ver ou ouvir essa mensagem, não ligue para as perseguições. Dobre os seus joelhos e coloca diante de Deus a tua causa. E Deus vai entrar com justiça, vai sim, porque Ele é o teu justo juiz. Não tem juiz melhor do que o nosso Deus. Olha, nós servimos um rei, um Deus poderoso, o general, o Senhor dos exércitos, o médico dos médicos e ainda o nosso juiz. Não temos a quem perder em nada servindo a esse Deus. As atribulações são momentâneas, as perseguições elas acabam. Só confie, continue confiando, que é isso que o inimigo quer. Ele quer tirar o teu foco, ele quer tirar a tua visão, ele quer tirar a tua direção, mostrando as tuas perseguições, mostrando os teus problemas. Como você vai orar por outra pessoa se você também tem problema? Como você vai falar do amor de Deus se não te dão oportunidade? Então, ele sempre vai colocar meios e veios para que você não venha falar desse amor santo, desse evangelho que traz salvação, vida e graça para aqueles que ouvem. Então, deixa Deus te usar. Independente das circunstâncias, independente das situações e dos meios com que você vai levar essa palavra, o importante é que você leve. Seja num púlpito de uma igreja, seja num canal de uma internet, de um programa, seja na rua, na escola, seja no seu trabalho, no mercado, em qualquer lugar. Aproveite a oportunidade que Deus te dá e seja a boca de Deus nessa terra. E você vai ser abençoado. A tua casa vai ser abençoada. E Deus vai cuidar de todos aqueles que te perseguem. Deus vai cuidar de todos aqueles que tramam contra a tua vida. Deus vai cuidar de todos aqueles que conspiram para que você caia. Mas se você obedecer e pregar esse santo evangelho, o justo juiz entrará na tua causa e te dará a vitória. Creia tão somente, só faça, só obedeça, que Deus é contigo. Deus abençoe a tua casa, a tua família e essa missão que está em tuas mãos para fazer, faça e faça com excelência. Amém?